Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Por que tanta ânsia de possuir? Chovia havia vários dias e ainda não existiam sinais de que o tempo fosse melhorar. As colinas e montanhas estavam cobertas de nuvens escuras e a verde margem do outro lado do lago oculta por denso nevoeiro. Por toda parte viam-se poças d'água e a chuva penetrava pelas janelas entreabertas do carro, deixando o lago para trás e coleando por entre os morros. A estrada passava por várias pequenas cidades e aldeias, e depois galgava a encosta de uma montanha. A chuva já cessara, então, e assim que chegamos mais alto, começaram a aparecer os picos nevados, reluzindo ao sol da manhã. Dentro em pouco, o carro parou, e fomos andando por uma vereda que saía da estrada, por entre as árvores, até chegarmos a campo aberto. O ar ainda era calmo e frio, e imperava um silêncio surpreendente. Não se viam as costumeiras vacas com seus chocalhos. Não encontramos outros seres humanos por aquele caminho, mas na terra úmida havia pegadas de pesados sapatos ferrados. O caminho não estava muito molhado, mas os pinheiros estavam pejados de água da chuva. Aproximando-nos da borda de um penhasco, pudemos ver, muito abaixo de nós, um rio que descia das geleiras distantes. Nutriam-no várias cascatas, cujo barulho não chegava até nós, e o silêncio era completo. Não pudemos deixar de ficar tranquilos também. Não era uma tranquilidade forçada. Tornamo-nos tranquilos natural e facilmente. A mente abandonou suas intermináveis divagações. Seu movimento exterior detivera-se, e ela se achava numa jornada interior. Uma jornada que levava a grandes alturas e espantosas profundidades. Mas, não tardou, também essa jornada cessou, e não havia mais nenhum movimento da mente, exterior ou interior. Estava completamente serena, e todavia existia movimento. Um movimento sem nenhuma relação com o ausentar-se e o regressar da mente. Um movimento sem causa, sem fim, sem centro. Era um movimento existente dentro da mente, através da mente e além da mente. Podia ela seguir todas as suas atividades próprias, por mais intricadas e sutis, mas não podia seguir esse outro movimento, que não se originava dela própria. A mente estava, pois, tranquila, não fora posta tranquila. Não era uma tranquilidade arranjada, nem produzida por qualquer desejo de estar tranquila. Estava simplesmente tranquila, e porque assim estava, existia esse movimento livre do tempo. A mente nunca poderia pegá-lo e pô-lo entre suas lembranças. Ela o faria se pudesse, mas não havia reconhecimento desse movimento. A mente não o reconhecia, porque nunca o conhecera, por isso estava tranquila, e esse movimento livre do tempo continuava, irrevogável. O sol estava agora atrás dos picos distantes, de novo cobertos de nuvens. Há muitos dias aguardo com ansiedade esta palestra, e agora que aqui estou, não sei por onde começar. Era um homem moço, um pouco alto e magro, e de boas maneiras. Cursara a faculdade, disse,
porém sem muito brilho, chegando com dificuldade até o fim do curso e somente graças à influência de seu pai conseguir um bom emprego. Esse emprego era de futuro, como o é qualquer emprego para um homem trabalhador, mas não sentia por ele muito entusiasmo. Ir-se-ia conservando nele, e pouco ou nada mais. Também, com toda essa confusão reinante no mundo, isso não parecia de muita importância. Era casado e tinha um filhinho, menino interessante e admiravelmente inteligente, acrescentou, considerando-se a mediocridade de seus pais. Mas, quando crescesse, provavelmente se tornaria como o resto do mundo, ávido de êxito e de poder, se até lá ainda restasse alguma coisa do mundo. Como estais vendo, posso discorrer com facilidade a respeito de certas coisas, mas o verdadeiro assunto de que desejo tratar parece sobremodo complexo e difícil. Nunca falei sobre ele com ninguém, nem mesmo com minha mulher, e por isso mesmo talvez se me torna agora tão difícil falar. Mas, se tiverdes paciência, chegarei a ele. Calou-se por momentos e depois prosseguiu. Sou filho único e fui um tanto mimado. Gosto muito de literatura e gostaria também de escrever, mas falta-me o dom e o estímulo necessário. Como não sou indivíduo totalmente obtuso, poderia fazer algo de minha vida, mas tenho um problema que me absorve inteiramente. Meu desejo de possuir as pessoas, corpo e alma. Não é a simples posse o que quero, mas o domínio completo. Não posso tolerar liberdade alguma para a pessoa possuída. Tenho observado outros e, embora note que tem também um instinto de posse, esse instinto é neles muito mais moderado, sem real intensidade. A sociedade, com seu conceito das boas maneiras, os mantém dentro de certos limites. Mas eu não conheço limites. Quero possuir sem restrições. Acho que ninguém poderá conceber as agonias que atravesso, as torturas a que estou sujeito. Não são simples ciúmes, mas, sim, puramente, as chamas do inferno. Alguma coisa acabará quebrando, embora isso não tenha acontecido ainda. Exteriormente, consigo controlar-me e provavelmente conservo uma aparência normal, mas interiormente estou conflagrado. Por favor, não penseis que estou exagerando. Quem dera que eu estivesse. Que nos faz desejar possuir não somente pessoas, mas também coisas e ideias? Por que esse impulso para possuir, com todas as suas lutas e dores? E uma vez alcançada a posse, não está terminado o problema, porém outros problemas começam a surgir. Se permitis perguntar, sabeis por que desejais possuir e o que significa posse? Possuir bens é coisa diferente de possuir pessoas. Enquanto perdurar o atual sistema de governo, a propriedade pessoal de bens materiais será permitida, não em excesso, naturalmente, mas pelo menos alguns acres de terra, uma ou duas casas, etc. Cada um pode tomar providências para proteger sua propriedade, conservá-la em seu próprio nome. Mas com pessoas o caso é diferente. Não podemos espetá-las no chão, nem fechá-las à chave. Mais tarde ou mais cedo, elas nos escorregam das mãos e começa então a tortura. Mas por que essa ânsia de possuir? E que se entende por possuir? No possuir, no sentir-se dono, há orgulho.
um certo sentimento de poder e prestígio, não é verdade? Há prazer no sabermos que uma coisa é nossa: a casa, um pedaço de pano ou um quadro raro, a posse de capacidade, de talento, aptidão para realizar e a admiração que provoca. Isso também confere um sentimento de importância, uma perspectiva segura da vida. No que se refere às pessoas, possuir e ser possuído é, muitas vezes, uma relação mutuamente satisfatória. Há também posse em referência a crenças, ideias, ideologias, não é verdade? Não estamos penetrando num campo vasto demais? Mas a posse implica tudo isso. Vós podeis desejar possuir pessoas, outro possuir toda uma série de ideias, enquanto outros mais poderão satisfazer-se com possuir alguns acres de terra. Mas, por mais que variem os objetos, toda a posse é essencialmente a mesma coisa, e cada um defenderá o que é seu, ou, no próprio ato de abandoná-lo, quererá possuir outra coisa noutro nível. A revolução econômica poderá limitar ou abolir a propriedade privada, mas, ao nos libertarmos da posse psicológica de pessoas ou ideias, isso é coisa muito diferente. A todo custo, queremos possuir. Ora, há algum momento em que a mente não esteja possuindo ou sendo possuída? E por que desejamos possuir? Suponho que é porque quando possuímos, nos sentimos fortes, seguros, e naturalmente há sempre um confortador prazer no possuir, como dizeis. Eu desejo possuir pessoas, por várias razões. Uma delas é que o exercer poder sobre outro me faz sentir-me importante. No possuir, há também sentimento de bem-estar. Sentimos-nos confortavelmente seguros. No entanto, com tudo isso há conflito e sofrimento. Desejais conservar o prazer de possuir sem a dor que a posse ocasiona. Isso é possível? Talvez não seja, mas continuo tentando. Alço-me na onda estimulante da posse, sabendo perfeitamente o que acontecerá depois. E quando vem a queda, como sempre acontece, ergo-me e salto para a onda seguinte. Então não tendes problema nenhum, não é verdade? Eu desejo que se acabe esta tortura. É realmente impossível possuir completamente e para sempre? Isso parece impossível em relação à propriedade e às ideias, e não o é muito mais em relação a pessoas? Posses, ideologias e tradições profundamente arraigadas são coisas estáticas, fixas, que podem ser defendidas por longo período por meio da legislação e várias formas de resistência. Mas as pessoas não são assim. Como vós, elas também desejam dominar, possuir ou ser possuídas, a despeito dos códigos de moral e das sanções da sociedade. As pessoas sempre escapam de um padrão de posse para outro. Não existe posse completa de coisa alguma em tempo algum. O amor nunca é posse ou apego. Que devo então fazer? Posso libertar-me desta angústia? É claro que podeis, mas esta é outra questão. Vós estáis cônscio de que possuís, mas alguma vez ficais cônscio de um momento em que a mente não está possuindo nem sendo possuída? Nós possuímos porque nós mesmos nada somos, e, possuindo, sentimos que nos tornamos alguém. Ao nos chamarmos americanos, alemães, russos, indianos, ou o que quer que seja, esse rótulo nos confere um sentimento de importância, e por isso defendemo-lo com a espada e com a mente astuciosa. Somos apenas aquilo que possuímos.
o rótulo, a conta bancária, a ideologia, a pessoa. E essa identificação gera inimizade e luta incessante. Conheço tudo isso muito bem, mas dissestes uma coisa que fez vibrar algo em mim. Alguma vez fico cônscio de um momento em que a mente não está possuindo nem sendo possuída? Acho que nunca. Pode a mente deixar de possuir ou de ser possuída pelo passado e pelo futuro? Pode libertar-se tanto da influência da experiência como da ânsia de experimentar? É possível isso? É o que deveis averiguar. Deveis tornar-vos plenamente cônscio dos movimentos de vossa mente. Conheceis a verdade relativa à posse, às aflições e prazeres que proporciona, mas aí vos detendes, procurando dominar uma coisa com a outra. Não conheceis um momento em que a mente não esteja possuindo nem sendo possuída, em que esteja totalmente livre da influência do que foi e do desejo de vir a ser. Investigar e descobrir, por vós mesmo, a verdade relativa a essa liberdade. Esse é que é o fator libertador, e não a vontade de ser livre. Sou capaz de tão difícil investigação e descobrimento? De certa maneira, aliás curiosa, sou-o. Sempre fui sagaz e resoluto no que respeita ao possuir, e com essa mesma energia posso agora começar a investigar a questão da libertação da mente. Gostaria de voltar aqui, se o permitis, depois de experimentar isso,